Vamos um pouquinho para frente. Há o que a gente chama, esse conceito aí, né, de formadores de opinião. Quem é que são eles e o que é que eles fazem? A gente, em geral, se refere a eles como o grau que uma pessoa pode influenciar informalmente a atitude, o comportamento, a ação de uma outra pessoa ou de um determinado grupo, de forma desejada e com relativa frequência. Então aqui a gente tem dois conceitos importantes. O primeiro é que ela faz isso quando ela quer. Ela faz porque ela quer, deliberadamente. Não é sem querer que acontece. E a segunda é que ela faz frequentemente. Então ela decide que ela tem o poder de fazer e ela faz frequentemente. Esses formadores de opinião nos interessam, porque são eles os portadores da notícia do boca a boca. Se na tua atividade da escola você tem alguém que é formador de opinião, é um pai influente, é alguém em volta da sua comunidade escolar, ataque essa pessoa com todas essas ferramentas, que ele provavelmente carregará essa informação para os demais. Agora, aqui vem aquele exemplo que eu prometi. Cliente satisfeito não necessariamente é uma pessoa influente. Então não adianta você escolher, como fizeram já vários casos de abordagem de escola, essas empresas novas, principalmente na área de tecnologia, vão lá, tem um software interessantíssimo para professores, e escolhem um professor que é aficionado, super satisfeito com aquele software, elegem aquela pessoa para entrar e divulgar o software na escola. E esperam 1, 2, 3 meses e nada acontece de vendas. Por quê? Porque não necessariamente um cliente satisfeito é um cliente bem conectado. Ou não necessariamente ele é conectado, ele pode ter muitos amigos, mas não necessariamente aqueles que você precisa, não na área que você precisa. Então há que se tomar bastante cuidado. Agora vamos contar para vocês, vamos um pouquinho aí para frente, vamos contar para vocês um pouquinho a história de como é que isso funcionou, por que é que resolveu se estudar isso no mundo, né? Então aqui a gente começa numa brincadeira desde a época de Moisés, ou podia ser até antes disso, né? Moisés enfrentou o seguinte problema, chegaram lá todas as leis, Deus deu as leis para o povo judeu ali no deserto, e estava difícil de ele fazer as pessoas cumprirem, porque realmente era uma coisa complicada, ainda mais uma pessoa só. O que Deus disse para ele? Deu uma solução de marketing a Moisés. Deus disse para ele, olha, eu vou te dar 70 sábios, escolha aí no seu povo 70 sábios e faça com que eles atravessem façam passar, propagar essa informação através dos outros. E assim começou a lei a funcionar entre as pessoas, porque tinham nesses sábios também uma boa referência de confiança, e espalhando a notícia seria mais fácil a multiplicação da lei. Mas isso acontece em várias áreas. Se a gente pensar no âmbito da política, da religião, por exemplo, Sócrates foi um filósofo que não escreveu sequer uma linha. As pessoas faziam aquele círculo, a ágora, né, na Grécia Antiga. Ele não escreveu uma linha e, através dos seus discípulos, sobretudo Platão, tudo foi conhecido, embora ele não tenha escrito nada. As pessoas comentavam boca a boca uma com a outra todos aqueles casos que ele tinha para contar. E antes até disso, na mitologia, nas figuras mitológicas gregas, os aedos, rapsodos, aquelas pessoas que saíam de vila em vila, de cidade em estado, contando as suas histórias, assim se propagava a informação. Jesus fez isso também através dos seus 12 apóstolos, fazendo propagar a informação, e também não escreveu nada a respeito. Houve um momento na história, muito recentemente, mais precisamente em 1940, 60 e poucos anos atrás, que resolveu-se estudar o fenômeno do marketing de relacionamento, do capítulo marketing boca a boca. Isso aconteceu nos Estados Unidos, numa eleição presidencial. Resolveram estudar o fenômeno, avaliando como é que as pessoas decidiam em quem elas iam votar. Fizeram então uma pesquisa e, para assombro de todos, descobriram que mais da metade das pessoas fazia isso pela indicação de uma outra pessoa. Ela é influenciada por um outro para dizer, olha, fulano me disse que esse aqui é bom, então eu voto nesse. A partir daí começou a se estudar esse fenômeno. Logo em seguida, houve uma pesquisa com 800 mulheres em Illinois, e essa pesquisa foi bastante interessante. Fizeram 2 entrevistas com esse grupo de 800 mulheres. Perguntavam na primeira entrevista quais eram os hábitos de consumo, né? O que é que você consome como roupa, como maquiagem, que filmes você assiste, que gênero literário, que ambientes você frequenta, enfim. 2 meses depois, faziam exatamente as mesmas perguntas para as mesmas pessoas. E aí começaram a descobrir a influência que tinham as outras mulheres, que falam bastante, para essas 800. Ali estava fundado o fenômeno do centro de atenção em rede especializado, porque a outra coisa que aconteceu, eles descobriram que algumas tinham maior tendência a falar sobre roupa, outra tinha maior tendência a falar sobre os cosméticos, e eram referência no grupo
perguntando para quem te disse sobre isso, quem foi que te falou sobre aquilo, e sempre convergia nas mesmas pessoas. Por fim, eu diria que a mais importante dessas pesquisas realizada foi um pouco depois da Segunda Guerra, mais precisamente em 1955, o laboratório Pfizer, a indústria farmacêutica, queria entender o comportamento no lançamento de um novo antibiótico chamado tetraciclina. E o que ele fez? Acompanhou uma porção de médicos durante 1 ano e meio para saber como é que a notícia desse novo remédio se espalhava no meio, na classe médica. Então acompanhou esses médicos, se não me engano eram 1.200 médicos, e esses 1.200 médicos foram avaliados nesse 1 ano e meio. E descobriram alguns deles que eram referência para os outros, e isso se faz até hoje. Né? Se regula a venda de remédios, ou se investe em determinados médicos, pela eleição daqueles que falam mais do que a média. De lá para cá, vem se estudando bastante, mas há um combate natural, principalmente das agências de propaganda, de publicidade, que ganham porcentagem sobre a produção, a veiculação. Lógico que no fenômeno de marketing boca a boca não há porcentagem de nada. Você não vai dividir esse bolo com ninguém, porque o fato de você falar com outra pessoa, comentar sobre um produto ou um serviço, não dá o direito de ninguém ficar com um pedaço, uma comissão por essa parte. Então, as agências são as primeiras a não querer intervir nisso. É difícil mensurar o resultado, então, mais dificilmente as empresas que bancariam atividades disso também estão dispostas a colocar dinheiro.